Começando mais uma live, e hoje vai ser uma live de perguntas e respostas. Então, tiveram algumas perguntas que eu recebi nesses últimos tempos, e eu fui acumulando essas perguntas, e mais algumas perguntas que foram mandadas hoje, e eu vou responder um pouquinho. Como identificar que uma massa está com hidratação em excesso? Essa hidratação em excesso vai principalmente da farinha que você vai estar utilizando. A farinha, a gente chama muito que é questão de terroir. Cada terra onde o seu trigo é plantado, ela virá com uma força diferente, com uma taxa, uma carga proteica diferente. Então, você vai ter farinhas com 7%, 8%, 9%, 10%, 11%, 12%, até mais, percentual em proteína. E em relação a isso, se alguém tiver alguma dúvida em como identificar a proteína, eu posso passar depois um vídeo que eu tenho lá no meu canal do YouTube explicando passo a passo de como identificar isso, tá? Então, a partir desse percentual proteico, cada farinha vai ter um suporte, vai aguentar um percentual máximo de hidratação. A gente parte do princípio que uma farinha ali de 7, 8, 9%, ela vai aguentar 60% de hidratação. Algumas aguentam até um pouquinho menos, se tiver 7, 8% mesmo, tá? Então, se você tem uma farinha frágil, você tem que saber lidar com ela. Você tem que colocar um percentual de hidratação que não ultrapasse 60%. O que é esse 60%? Se você tem 1 quilo de farinha, você não pode ultrapassar 600 gramas de hidratação. E não é somente da água, é de todos os ingredientes hidratantes que fazem parte da sua receita. Ovos, óleo, leite, tudo isso faz parte do contexto da hidratação da sua massa. Então, se você tem uma massa com uma hidratação em excesso, digamos que você tem uma farinha muito frágil, você colocou lá 70% de hidratação e ela não consegue comportar aquela hidratação e ela se desestrutura. Quando você tenta modelar um pão e ele fica extremamente pegajoso, ou você modela e ele vai deslizando na bancada, deslizando, ele passou da hidratação que aquela farinha aguentava. Existem farinhas que não desestruturam com 70%, com 75%, tá? Então, por quê? Por causa da taxa proteica. Então, você tem que conhecer a farinha que você tem aí na sua mão, para que a partir disso você consiga trabalhar o que você vai colocar. Então, enquanto você não conhece, parta do princípio que 60% é o teu limite. A partir do momento que você começa a testar, você vai lá e coloca 1% a mais, 2%, 3%, e vai aumentando gradativamente até que você consiga compreender o que você tem na sua mão. Qual é a farinha que você tem na sua mão? Porque toda farinha sai pão. O que você tem que compreender é quanto de hidratação que você tem que limitar dentro da farinha que você tem na sua mão, tá? Deixa eu pegar uma outra pergunta aqui. Peraí, vamos lá. Aqui. Por que meu pão doce fica pesado? É uma pergunta que eu ouço bastante também. E assim, pão doce não existe somente um tipo, né? São diversos tipos e a gente tem principalmente panetone, chocotone, que é uma massa extremamente delicada e que para ficar pesado é fácil, se você não souber usar as técnicas corretas. E quais são essas técnicas corretas para que o seu pão doce fique bem estruturado? Não fique aquele pão pesado, que às vezes é minúsculo, mas se você vai pesar tem quase 1 quilo. Por quê? Porque ele não se desenvolveu, ele não cresceu. Então, quando você tem um pão com uma alta carga de açúcar, você tem que trabalhar com uma pré-fermentação que a gente chama de esponja. Essa esponja, ela vai fazer com que você consiga fortalecer o seu fermento para que ele tenha suporte para aguentar aquela alta taxa de açúcar que você vai colocar dentro da massa. Em outras palavras, se você tem 1 quilo de farinha e você tem 200 gramas de açúcar, você tem 20% de açúcar dentro da sua receita. O açúcar, ele é um ingrediente hidrófilo. O que é esse hidrófilo? Ele entra e ele vai puxar a umidade de onde tiver, para que ele mantenha o seu pão mais úmido. Então, todo pão doce é mais úmido do que um pão sem açúcar, porque tem o açúcar que vai puxar a umidade. Só que ele acabou puxando a umidade também do seu fermento. Então, se você coloca a tua farinha direto com o seu fermento ali, o que vai acontecer com a sua massa? Você vai estar puxando a hidratação no lugar errado. Então, quando você faz uma esponja, que é uma pré-fermentação, você faz o quê? Você une o fermento da sua receita, parte da farinha, parte do líquido, e você faz, você vai fazer uma misturinha daquilo, e aquele início de fermento que tinha uma colônia de leveduras ali,
faz o quê? A partir do momento que você une, você deu alimento para ele. Você deu a farinha, que é o alimento do fermento, e deu a água, que é o ambiente perfeito para que ele consiga se proliferar. Ele começa a se multiplicar. Então, se você tinha uma colônia pequena de leveduras no início e você dá mais alimento para ela, você aumenta essa colônia de leveduras. Então, se você tem mais leveduras, você tem uma alta carga concentrada para combater aquele excesso de açúcar que poderia desidratar o teu fermento. Então, isso estrutura muito mais a sua massa. Entra com uma força extra e faz com que o seu pão cresça de uma maneira incrível, tá? Então, é importante realmente que você faça uma pré-fermentação em pães doces, quando você faz um método direto de misturar todos os ingredientes juntos, ou às vezes sem inserção pré-planejada, você acaba prejudicando o crescimento da sua massa, e isso acontece realmente, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, mais uma perguntinha, vamos ver. Forno convencional, consigo assar a ciabatta e as baguetes? Gastronomia em casa, consegue sim. A ciabatta muito mais facilmente do que as baguetes. Por quê? Porque as baguetes você precisa de hidratação, você precisa de vaporização, para que você consiga na baguete aquela crosta crocante. Então, o forno convencional não tem essa vaporização, que a ciabatta, ela precisa, mas não tanto quanto a baguete em si. Então, a gente consegue... O que eu faço? É recomendado? Assim, profissionalmente? Não, mas eu faço no meu forno. Eu pego não tá nem aqui pertinho de mim, mas eu pego uma garrafinha de spray mesmo. E quando eu coloco o pão dentro do forno, eu vou lá e borrifo água nas laterais do forno para que aquilo vaporize lá dentro. Existem alguns padeiros que gostam de colocar forma com água dentro do forno, mas eu não gosto. Mas isso é muito particular, tá? Eu acho que você acaba colocando uma hidratação contínua num pão que não precisa. Então você precisa de no máximo ali 10 segundos, 5 a 10 segundos de vaporização para que o teu pão consiga ter um salto de forno bonito e que a casquinha dessa baguete fique mais caramelizadinha, tá? Esponja e biga são as mesmas coisas? Não, Fer, não são. São duas pré-fermentações diferentes. A esponja é uma pré-fermentação líquida e a biga é uma pré-fermentação firme. As duas vão entrar com papéis um pouco diferenciados. A esponja vai dar um pouco mais de estruturação na sua massa. A biga, ela vai dar um pouco mais de durabilidade na sua massa, que a gente chama de tempo de prateleira, né? Ela vai aguentar um tempo maior. Por exemplo, se a gente não colocar aditivos químicos sintéticos numa massa, num pão, você não vai ter uma durabilidade enorme. E aí o que a gente faz? O que os padeiros antigamente faziam? Usam a pré-fermentação para que compensem e não coloquem uma carga de aditivos muito grande e aí você consiga ter um tempo de prateleira maior através dessas pré-fermentações, tá? Vamos ver. Tem como fazer esponja com fermento natural? Tem como fazer esponja com fermento natural, mas eu não acho necessário. E por que eu não acho necessário? Porque o fermento natural, além das leveduras, ele também tem bactérias. E eles entram com um potencial muito forte. Então, mesmo que o açúcar seja hidrófilo, ele não vai entrar com esse potencial tão agressivo. Muitas vezes eu faço, às vezes eu não faço, porque uma esponja é 30 minutinhos. E o fermento natural, para esses 30 minutinhos, não faz tanta diferença assim. Você acaba só diluindo ele um pouquinho mais, dando um pouco mais de espaço para ele, mas você não vê uma atividade super grande em 30 minutos numa esponja com fermento natural. Aí você poderia trabalhar com uma esponja um pouco mais prolongada, mas pela força do fermento natural, de leveduras e bactérias, sinceramente não precisa. Eu já fiz vários panetones direto, aí mesmo tendo uma alta carga de açúcar, uma carga de ovos de gordura, eu coloco o fermento natural direto e dá certo. Aqui a receita que eu uso só vai fermento natural, trigo, açúcar e óleo. Tá perfeito, pode fazer assim. É uma receita ótima, uma receita... Você coloca o sal também aqui, né, Gleide? Porque o sal, ele é um controlador da fermentação. Então, por exemplo, se você faz um pão, por exemplo, não tenha sal, você não consegue controlar essa fermentação. Seu pão acaba crescendo de forma descontrolada. Se você quer que o teu pão tenha um controle maior, você tem que ter, no mínimo, ali os 2% de sal. Cada quilo de farinha, 20 gramas de sal tem que estar presente ali no seu pão para que você consiga controlar a tua fermentação, tá? Ó, Alegria minha aluna também, ó. Fiz pão doce hoje, cresceu muito, ficou super macio, só notei que quando estava trabalhando a massa, formaram umas bolhas de ar. Onde foi meu erro? Você fez a modelagem, a gente pode ver a questão da modelagem. É quando você estava trabalhando a massa, vamos dar uma olhadinha aqui, formaram umas bolhas de ar. Onde foi o erro?
Como foi a modelagem? Aí eu precisaria saber um pouquinho mais de informações. Como foi a modelagem que você fez? Se de repente você faz uma modelagem que fique um pouco solta, pode ser que ali no intermédio fiquem bolhas de ar mesmo, tá? E isso acaba sendo pode desestruturar o teu pão na hora de assar. Mas se você fez todo o processo anterior correto, a tua massa vai ficar macia. É só na hora de fazer a modelagem final que você faça o aperto correto, um pouquinho mais apertadinho, mas como você está começando o curso essa semana, você ainda vai passar pelos módulos, onde eu vou explicar sobre isso, de apertar um pouco mais a massa, de como você vai fazer. Fica tranquila, tá? Pão rústico só é feito com fermento natural? Não, não é só feito com fermento natural. Eu faço pão coloco no Baneton, levo com longa fermentação, lá de 16, 18, 20 horas com fermento biológico, trabalho, corte, inclusive aqui no Instagram eu tenho várias fotos de pães rústicos que eu fiz com fermento biológico. A questão que você tem que trabalhar é uma hidratação diferenciada, para que você consiga ter uma modelagem diferenciada, e você consegue trabalhar tão bem quanto o fermento natural. Qual a principal diferença? Os alvéolos, que todo mundo adora, aqueles alvéolos grandes, bonitos, o fermento natural ele vai te dar mais esse rastro do que um fermento biológico. Mas não significa que não seja possível, tá? É possível também, é só questão de trabalhar, mas dá para trabalhar sim. Quando usamos a biga, em qual momento entro com os ovos? Assim, como você vai fazer a construção da sua receita? Se for uma receita com uma biga que não precise de uma esponja, que não tenha uma alta carga de gordura, uma alta carga de açúcar, que você vai passar por um método direto, você vai unir todos os secos com exceção do sal, e aí você vai colocar os líquidos com exceção das gorduras. No momento que você coloca os líquidos, entra os ovos e entra a biga também. Aí você vai fazer a união desses ingredientes, tá? Qual é o melhor fermento, biológico seco ou fresco? Eu gosto dos dois. A diferença principal é que a maioria dos fermentos biológicos secos, eles têm uma carga de emulsificante, tá? Pequena, mas tem. Os fermentos biológicos frescos não têm essa carga de emulsificante. Se você olhar lá nos ingredientes, você vai ler Saccharomyces cerevisiae e só, no fermento fresco. E ele acaba tendo um aroma diferenciado no seu pão. Em resultado de crescimento, é semelhante, tá? A diferença é força. O teu fermento biológico fresco, como ele tem mais hidratação dentro daquele fermento, se você tem um bloco de 500 gramas de fermento biológico fresco, ele equivale vai dar 150, 168 mais ou menos gramas de fermento biológico seco. Porque o fermento biológico seco, ele é mais concentrado, tem mais leveduras ali dentro dele. Então você consegue, se a tua receita pede 45 gramas de fermento biológico fresco, você vai colocar 15 do seco, porque o seco é 3 vezes mais forte. Não significa que ele seja melhor ou pior, só significa que a concentração de fermento ali dentro é maior, só isso. Posso fazer autólise para fazer pão rústico? Pode e deve. Você vai adorar o resultado da autólise no pão rústico. Porque, assim, ele te auxilia principalmente no processo de diminuir tua sova lá no final. Você faz a autólise, faz com água e a farinha, deixa ela descansando, relaxando a beleza dela, porque o que vai acontecer? Você vai ter um tempo menor de sova lá na frente. A autólise, ela te dá um suporte enorme. E quem ainda não sabe o que é autólise, eu tenho um vídeo de quase 40 minutos explicando no passo a passo, mostrando como eu faço autólise e como funciona isso no passo a passo, tá? Cíntia, vamos lá. Nos pães com farinha branca, não estou conseguindo chegar ao ponto de véu sem aquecer a massa. Minha massa fica com caroços. Qual o erro? Pães com farinha branca. Eu precisaria saber qual é a receita que você está usando para a gente poder corrigir esse ponto aí. Porque muitas vezes eu não chego no ponto de véu na sova manual. Por quê? Para não superaquecer a sua massa. Porque muitas vezes você acaba sovando e a massa aquece. Quando ela aquece, ela começa a ficar toda meio molenga e você perde um pouco do ponto dela. Então, para não superaquecer a massa, é importante que você vá controlando esse tempo de sova. Muitas e muitas vezes eu paro a sova do meu pão antes de chegar no ponto de véu e vou deixando que esse ponto de véu vá se desenvolvendo nos descansos de pré-fermentação. Eu deixo a minha massa descansando ali para que a temperatura não suba, o glúten comece a se relaxar ali mesmo, e aí eu evito que eu passe por um outro estágio, que eu comece a separar um pouquinho a gliadina da glutenina, que são as proteínas que fazem parte ali do glúten, né? E aí começa a criar esses caroços, tá? Então não precisa sovar demais não, tá? Faço pão de fermento natural, mas tem dia, após assado, quando tiro eles do forno, eles dão uma baixada. Por quê?
Forno muito quente pode ser um grande motivo que eles baixem, até muitas vezes eles ficam meio enrugados. Ou o excesso de temperatura no período da sova, que superaqueceu a sua massa e ele acaba desestruturando um pouco também. Ou o seu pão passou da fermentação antes de ir para o forno. Tenho até um vídeo também aqui no Instagram, onde eu mostro o ponto da massa para poder levar ao forno. Você tem que apertar a massa. Se você aperta, ela afunda e não volta mais, é porque ela passou do ponto de fermentação. Então você acabou deixando um pouquinho mais fora do forno do que deveria. Vamos ver aqui, você tem um curso online? Tenho curso online e assim, eu abro poucas vezes, eu estou com a turma aberta, abri segunda-feira, fecho amanhã a minha turma e não sei quando eu vou abrir novamente porque todas as minhas alunas que ficam dentro do curso comigo sabem que eu dou bastante suporte, então eu preciso dar atenção para as alunas. Então amanhã fecha e se alguém tiver interesse, tem o link no Linktree/Pão Sem Segredo, que é o link da minha bio, que você consegue ter mais informações. Deixa eu perguntar aqui, tem mais perguntas aqui. Ponto da massa, às vezes fica mole, às vezes fica duro. Isso é muito relativo àquilo que eu comentei antes em relação à farinha que você tem na sua mão. Se você tem uma farinha que tem pouca hidratação e você coloca lá, digamos que você vai fazer a mesma receita, digamos que na sua receita tenha 1 kg de farinha, 600 gramas de água, 20 gramas de sal e 20 gramas de fermento, digamos, uma suposição. E você vai unir esses ingredientes. Uma farinha de 10% de hidratação, digamos, pode ficar bem hidratada, bem firminha, bem bonita. Mas uma farinha com 12% de hidratação pode ficar seca, pedindo água ainda. Então você precisa hidratar mais, porque senão seu pão vai ficar muito endurecido. Massa endurecida resulta em pão endurecido, não tem outra forma, tá? Uma farinha com 8% de hidratação, 8% de proteína. Se você colocar os mesmos 60%, de repente ela se desestrutura e fica uma massa mais mole, mais pegajosa, tá? Então, fica tranquilo que é só questão de hidratar corretamente. Por que você fala que é importante cuidar da temperatura da massa? A temperatura da massa, porque o fermento biológico fresco e seco, eles começam a entrar em atividade a partir ali dos 24 graus, 25 graus, eles acordam. Até ali, eles estão descansando, estão em dormência, e por isso que eu falo que é importante você colocar um líquido bem gelado na sua massa se você tiver numa temperatura elevada, temperatura ambiente elevada. Coloque um líquido gelado para que você, durante o período da sova, você não desestruture o seu pão, não superaqueça, não passe desses 24 graus, a ponto de você acordar o fermento. E quando você acorda o fermento, o que ele faz? Qual é o papel do fermento? Ele começa a se alimentar do amido da farinha, dos açúcares que estão ali presentes, e aí ele começa a se alimentar e se proliferar. E aí ele começa a soltar gás carbônico, e aí esse gás carbônico, se você estiver sovando, você sova, aquele gás carbônico vai embora e você perde parte da fermentação. Então, parte da força do seu fermento, que deveria estar ativa ali, você já sovou demais a sua massa e você mandou embora esse gás carbônico. Então, o seu pão vai ter menos força porque o seu fermento trabalhou com antecedência. Então, por isso que é importante você cuidar da temperatura lá na sova. E também é importante você cuidar da temperatura lá no forno e tirar o teu pão antes de 96 graus. O máximo que eu tiro o meu pão é 96 graus. Tem pães doces que eu tiro com 92, 94. Isso tudo varia também, tá? Por isso que é importante. E por que eu tiro do forno com uma temperatura entre 92, 94, 96? Porque se eu tiro meu pão do forno depois dos 100 graus, eu deixei lá no forno a umidade que faz com que o meu pão fique mais macio por mais tempo. Então, isso é importante você cuidar para que você consiga controlar o que você vai estar se alimentando no dia seguinte. Você já deve ter tirado o pão, que você fatia, e no dia seguinte, onde você fatiou, ele fica todo seco, todo ressecado. Aquele pão passou da temperatura lá no forno. Então, isso é importante de se cuidar também, tá? Como sei o percentual para fermento natural, para fermento biológico seco. Aqui, eu não faço uma substituição de um para outro. Eu penso o tempo que eu quero fermentar o meu pão. Então, assim, tanto para fermento biológico seco, fresco, fermento natural, eu penso antes de mais nada. Qual é o tempo que eu quero fermentar o meu pão? Lembrando que, quanto maior o tempo que você fermentar o seu pão, maior será a digestibilidade desse pão. O que é isso? Mais fácil será para que o seu
o seu trato intestinal, o seu trato gástrico consiga digerir aquele pão. Porque a gliadina, que faz parte do glúten, ela é como se fosse uma colinha. Então, quem tem uma leve intolerância a glúten, come pão que foi fermentado em 1 a 2 horas, sente desconforto. Porque a gliadina entra no seu corpo, passa pelo teu intestino e cola no teu intestino. Aquilo ali te causa uma irritabilidade, um desconforto. Não é legal. Quando você passa por um processo de longa fermentação, você dá tempo para o seu fermento digerir parte dessa gliadina. Então, ele consegue comer parte daquilo ali que vai te fazer mal. Então, o teu pão, além de ter mais sabor, mais aroma, você também vai ter mais digestibilidade. Então, agora voltando ao fermento, se eu quero um fermento, um pão com uma fermentação mais curta, eu coloco 2% de fermento biológico seco. Eu sei que em 2 horas eu vou ter pão. Se eu quero um pão com uma fermentação um pouquinho mais longa, aí eu vou diminuindo, vou trabalhando 1,5%, 1%, e o que é isso? Cada quilo de farinha, 15 gramas, 10 gramas, 5 gramas, é isso que eu vou trabalhando. Se for fermento biológico fresco, eu sempre tenho que calcular o peso que eu colocaria do seco e multiplicar por 3. Porque o fermento biológico fresco, ele tem mais água dentro dele, então ele é um pouquinho mais fraco. Você precisa colocar mais. Fermento natural, eu parto do princípio de 15% de mínimo, 40% de máximo. Não diminuo de 15 e não ultrapasso 40. Porque eu quero que ele consiga ter tempo de desenvolver todos os sabores dentro do meu pão. E eu gosto bastante de trabalhar com 15%. Eu trabalho com grande parte dos meus pães com 15%, com 20%, sabe? Então eu gosto desse percentual. Raras vezes eu trabalho com 40% de fermento natural nas minhas massas. Só se eu quiser um pão para daqui, 6 horas, aí eu coloco 40%, tá? Os pães doces você tira com qual temperatura? Lu, eu tiro entre 92 e 94 graus os pães doces, depende se o pão tem muita manteiga. Se, por exemplo, um panetone, você pode tirar ali com 93 graus, você pode tirar, eu tiro e deixo resfriando. Não dá para tirar e já cortar, porque senão você vai ficar com aspecto de batumado, aspecto de pão cru. Fica realmente, por quê? Porque aquele vapor sai, porque tem um monte de vapor ali dentro, porque você tirou o teu pão antes da hora, teoricamente, né? Antes de 100 graus, você guardou um monte de vapor ali dentro. Você tira, corta, aquele vapor sai de uma vez e ele faz uma cocção ali, ele dá uma sensação de pão cru, pão que não assou o suficiente. Mas isso não acontece. O que acontece é que aquele vapor tem que se manter ali dentro para que ele finalize a cocção e aumente o sabor da sua massa, tá? Depois de fazer a autólise, quanto tempo tem de esperar para entrar com o fermento e os outros ingredientes? A autólise, ela tem que ser no mínimo de 20, 30 minutinhos, no mínimo, para que faça realmente uma diferença, tá? Eu gosto de 30 minutos de autólise e aí depois eu entro com os outros ingredientes. Se o seu fermento for um fermento biológico seco, você tem 2 possibilidades. Aqui tem vários padeiros que morrem do coração quando eu falo isso, mas eu falo isso com propriedade. Porque, além de ter tido professores presenciais que já me ensinaram e me repassaram isso, eu tenho várias referências bibliográficas onde eu aprendi que a autólise, quem criou foi Calvel. Calvel foi um grande padeiro, e o que ele diz? Autólise é água e farinha e acabou. Só que aí entram outros padeiros, também muito renomados, que falam, se você trabalha com um fermento biológico seco, você tem que introduzir o seu fermento biológico seco dentro da sua autólise para que ela consiga se hidratar. Se você não hidrata esse fermento antes de você incluir, vai ficar aquela massa cheia de pontinhos de fermento seco, porque o fermento não se reidratou, tá? Ou essa opção, ou você faz os 30 minutos de autólise com a água e a farinha e depois faz à parte uma pastinha com água, farinha e o fermento para que ele se hidrate, senão ele não vai se unir à massa depois, tá? Aí depois os outros ingredientes vai sendo na ordem, tá? Se você tem depois açúcar, você vai colocando os ingredientes na ordem, não tem problema. Deixa só a gordura sempre por último, tá? Você vai unindo os ingredientes e a gordura sempre vai ser a última coisa que você vai colocar. Por quê? Porque a gordura, ela pode encapsular os seus outros ingredientes e impedir que eles se unam. Então deixa a gordura por último, que ela vai dar o toque final. Qual a quantidade de farinha e água para fazer a hidratação do fermento seco à parte? Eu coloco 20 gramas de farinha, 20 gramas de água e todo o fermento da receita. É uma pastinha micro mesmo, tá? Para você poder só ter o mínimo possível de hidratação para que o teu fermento acorde, para que ele consiga despertar. Falando sobre o fermento, eu lembrei de um detalhe agora também.
O fermento biológico existe o seco e existe o seco instantâneo. O seco é um fermento que está desativado. Se você colocar ele direto na sua massa, misturar com a farinha e depois colocando os líquidos, misturar tudo, ele vai ficar com vários pontinhos na massa, como se algo tivesse errado. É porque ele está desativado, ele precisa ser acordado. Então, necessariamente, você precisa fazer uma pastinha antes, semelhante a essa que eu expliquei. Se for seco instantâneo, ele já está ativado, ele só precisa da hidratação correta para que ele consiga dar sequência, tá? Vamos ver aqui, então. Gostaria de saber se eu for fazer um pão com leite frio, ele demora quanto tempo para crescer? Na verdade, o pão, todos os pães eu faço com líquido gelado, gelado mesmo. E se eu trabalho com maceira, tanto que na faculdade, quando eu dava aula, os meus alunos ficavam chocados, porque eu colocava um alto número de gelo dentro da maceira para bater junto com a massa. Por quê? Porque o processo de fricção da maceira vai superaquecendo a massa e o gelo te dá um tempo extra para que você consiga manter a temperatura da massa da maneira que ela precisa estar, tá? Então, o líquido necessariamente não vai fazer com que o teu pão demore demais para crescer. O que você tem que analisar? A temperatura ambiente que você está. Eu que moro aqui, ó, vocês estão vendo a roupa que eu tô aqui, né? Gente, a cidade que eu moro é fria pra caramba. Curitiba é frio, então eu já meço, eu olho a temperatura do meu ambiente e vou colocar uma temperatura de líquido para que o meu pão não fique congelado. Se eu colocar, por exemplo, aqui na temperatura que eu moro, colocar uma água de 5 graus num dia como hoje, o meu pão vai demorar o dia inteiro para crescer, gente, porque ele vai ficar congelado lá, petrificado. Então o que você tem que analisar? Analisar a temperatura do seu ambiente para que você possa colocar um líquido para que durante o período da sova você não ultrapasse os 24 graus da massa. É por isso que a gente tem que controlar. A única forma que a gente tem de controlar a temperatura da sua massa é com o líquido mais frio e não o líquido morno. Eu sei que essa é uma briga também muito grande, eu sei disso, mas é real, tá? Você acha que para adquirir habilidade para panificação, necessariamente é necessário fazer gastronomia? Não, Kleber, e vou te falar por quê. Eu fiz gastronomia e eu, assim, já entrei toda animadona para fazer gastronomia, né? E a parte de panificação, ela não foi, assim, a parte mais aprofundada. Assim, a grade da gastronomia estava sendo adequada, então algumas coisas estavam sendo reorganizadas, eu aprendi pouquíssimo. Então eu saí meio frustrada do curso de gastronomia, porque o meu foco era confeitaria e panificação. Aí o que eu fiz? Saí pelo Brasil, fazendo curso em tudo quanto é tipo de lugar que eu achava. Eu comecei a fazer curso e curso e curso, porque aí eu aprendi que o curso focado, que vai te levar de uma maneira aprofundada, é muito mais importante do que a gastronomia em si, se você só quer panificação. O curso de gastronomia é legal quando você tem uma abrangência maior. Você fala, eu quero, de repente, trabalhar com cozinha quente, de repente eu quero trabalhar com confeitaria, ou quero trabalhar com cozinha internacional, cozinha oriental. Aí é legal. Mas se não, se você tem teu foco é panificação, foca na panificação, tá? Uma dúvida minha e do Andrew. Pães com fermentação natural tem como ser congelado? Tem como ser congelado, mas não cru, e vou explicar por quê. O pão com fermentação, qualquer tipo de pão, na verdade, né? Qualquer tipo de pão, se você for congelar ele cru num freezer de casa, o que acontece quando você coloca gelo para congelar no teu freezer? Ele não vai criando uns cristais de gelo dentro da massa, não. Tudo pra mim é massa agora, né? Dentro do gelo. Aqueles cristais de gelo também acontecem dentro da sua massa de pão. E se esses cristais começam a ser criados dentro da sua massa, ele vai cortando a formação do seu glúten. Ele é como se fosse uma faquinha afiada. Então, a gente só congela pães crus em ultracongeladores, que congelam os pães em poucos segundos, tá? Então, não dá tempo de criar esses cristais de gelo. Mas você pode congelar o pão já assado. Assou o seu pão resfriou completamente. Você pode congelar ele inteiro, ou você pode fatiar e passar um plástico filme e congelar as fatias. Eu faço isso na minha casa, porque eu gosto de fazer pão em grande quantidade. Eu vou lá e faço, 3 quilos de farinha numa vez só, sovo tudo na mão, vou fazendo todos os processos, asso um monte de pão e tenho pão para semana. E aí o que eu faço? Vou congelando, eu já congelo nas fatias. Eu fatio, daí de noite eu já falo assim, eu vou tirar lá as 4 fatias para amanhã cedo. Aí eu deixo em temperatura ambiente, na manhã seguinte ele tá como se tivesse acabado de ser assado, acabado de resfriar, fica perfeito. Quanto tempo de sova na maceira? Depende da massa. Então, depende da massa. Depende da massa, depende do tipo de mistura. Tem uma mistura
rápida, tem a mistura intensiva, você pode fazer misturas diferenciadas. Tem massas que você vai bater 14 minutos em na velocidade 1 e mais 2 na velocidade 2 para fechar. Então depende muito da massa que você vai trabalhar. E sempre cuidando da temperatura, né? Maceira eu cuido muito e gosto bastante de água bem gelada, tá? Prof, para congelar você usa saquinho de freezer normal. Saquinho de freezer normal, se eu for congelar o pão inteiro. Se eu for congelar o pão em fatias, eu gosto de passar plástico filme fatia por fatia. Não significa que seja necessário, super. Eu gosto porque daí ele não cola uma fatia na outra. Aí eu passo o plástico filme, só embalo, faço a volta só no plástico filme e pego todas as fatias daí eu coloco dentro de um saquinho de freezer e coloco. Congelo. Aí depois, quando, por exemplo, à noite eu vou lá e abro aquele saquinho, tiro as fatias que eu vou comer no dia seguinte, deixo em temperatura ambiente, fecho o saquinho de novo e vida que segue. E tá tudo certo. Porque assim, facilita a sua vida. Você vai ter pão fresquinho a semana inteira. E isso que eu falo, quando você trabalha com venda de pães artesanais, as pessoas, a primeira coisa que elas falam, mas se é artesanal, eu não vou colocar conservante, então não vai durar demais, meu cliente não vai gostar. Pelo contrário. A sacada que você tem que dar para o teu cliente é essa. Você tem que falar assim, eu quero um pão artesanal. Digamos, seu cliente, eu quero um pão artesanal. Quanto tempo ele dura? Depende de como você vai conservar. Aí você pode falar para ele, já corta as fatias, deixa só em temperatura ambiente o que você vai consumir naquele dia, naquele momento, e já congela as próximas, para que ela fique mais fresca possível. E aí você consegue ter pão fresquinho até 2 meses, 3 meses, depende da receita, tá? Depende da receita, se a receita tem mais ovos, mais gordura, muda um pouquinho. Quanto de levain devo colocar no pão? O levain vai de 15% a 40%. Ele, assim, não tem um percentual certinho. Vai do tempo de fermentação que você quer deixar o seu pão fermentando. Se você quer um pão mais rápido, coloca 40%. Se você quer um pão mais lento, com uma fermentação mais lenta, coloca 15%, tá? Então, assim, não tenha pressa. Não tenha pressa. Faz uma live sobre precificação, tenho muitas dúvidas. Farei, Tereza, uma live sobre precificação. Isso é uma coisa bem interessante e eu gosto muito, porque eu amo a panificação, mas a panificação foi meu segundo amor. Meu primeiro amor foi a matemática, meu sonho de consumo era ser professora de matemática e eu dei aula de matemática durante um período e isso facilitou muito para que eu pudesse dar sequência nessa parte de precificação, na parte de custos da panificação. Tanto que eu dei aula de custos no curso de gastronomia da faculdade e era fácil, porque fazia parte do meu contexto já, né? Kleber, tenho 7 dias com o meu levain na geladeira sem alimentar. Como saber se ainda posso utilizá-lo? Alimentando. Eu vou te falar uma coisa assim, às vezes, eu, assim, faço o teste com o meu fermento, que eu chamo carinhosamente de Boris. Às vezes eu faço o teste com ele, vou lá e deixo ele abandonado, 15 dias, para ver qual é o comportamento dele. Claro, tenho várias partes, várias etapas dele. Tem etapa que eu vou alimentando naturalmente, tem outras etapas que eu deixo ele um tempo na geladeira para ver quanto tempo ele aguenta, daí eu vou lá e às vezes ele forma até uma água em cima. Quando ele forma aquela água, eu descarto a água fora, pego uma isca dele e alimento, para ver quanto tempo ele vai dobrar, e aí eu faço o diário do meu fermento. O segredo do seu pão com fermento natural ser um excelente pão, com um bom volume, que tenha um bom miolo, que seja macio, com uma casca crocante, é você ter um fermento poderoso. Se o teu fermento tiver com preguiça, ele não vai fazer teu pão crescer. Porque o teu pão nada mais é do que um grande fermento, né? Então ele precisa ter força suficiente para fazer com que aquela massa cresça e fique perfeita, tá? Então, alimenta ele. 7 dias dá tempo, tranquilo. Se o teu fermento era poderoso antes, Kleber, 7 dias não é tempo de matar ele não, tá? Alimenta, e se você de repente quiser dar um up nele, alimenta com farinha integral, porque a farinha integral tem mais nutriente, pode ser que ele acorde mais rápido, tá? Quando vou refrescar meu levain, tenho que fazer quantas vezes? 1 ou mais? Depende do seu levain. O seu levain pode ser feito a partir da mesma receita do meu, só que ele pode ter um comportamento diferente, porque o seu ambiente, as suas bactérias que estão aí no seu ambiente da sua casa, são diferentes das bactérias que estão na minha casa. Então ela vai ter um comportamento diferente. Às vezes, se você deixa o seu fermento abandonado na geladeira, não basta você fazer uma alimentação. Porque você faz uma alimentação, às vezes ele dobra de volume, mas ele tá aquele dobra de volume com preguiça. Então, não basta. Vai depender de como é a frequência da sua alimentação,
vai depender de que maneira você trata o seu fermento, tá? A partir disso, você vai saber. Às vezes eu deixo lá o meu fermento 5, 6 dias, eu alimento ele 2 vezes, tem vezes que até 3 vezes, dependendo do tipo de pão que eu vou fazer. Se eu for exigir demais, por exemplo, fazer um panetone com fermento natural, eu vou exigir bastante dele. Então, eu preciso de muita força. Então, eu faço 3 alimentações no mínimo. Mas isso aí é o meu fermento dentro da minha ótica de análise do fermento, tá? Vamos lá, padoquinha, faço pães artesanais há 4 anos, faço e já saio para as vendas. É necessário esfriar completamente para embalar? É necessário, parabéns, primeiro, por você ter a vontade de estar trabalhando nesse mercado da panificação artesanal, que é maravilhosa. Você precisa esfriar completamente antes de você embalar, por quê? Porque se você deixa se ele tá meio morninho, morno para frio, e você pensa, eu posso embalar. O problema desse posso embalar é que ele continua com calor ali dentro. E aí, na hora que você embala, você impede que aquele calor saia, e aí ele mofa mais rápido, porque aquela umidade fica presa ali dentro. É um pão que vai durar menos, tá? A partir da semana que vem, todas as terças-feiras, às 20 horas, vai ter live aqui no Instagram de perguntas e respostas. Então já vão fazendo o caderninho de vocês aí, de perguntas e respostas, que eu vou estar aqui, vou estar respondendo como eu estou respondendo hoje, vou estar respondendo na terça-feira, e na outra terça-feira, e na outra terça-feira. Sempre aqui no Instagram, nas terças, às 20 horas, tá? Quem faz parte da minha lista de e-mails, ou faz parte da minha lista do Telegram, que para você conseguir entrar no Telegram, você entra no Linktree/Pão Sem Segredo, ou entra direto na minha página inicial do Instagram, que vai estar lá o Linktree/Pão Sem Segredo, e se inscreva. Entre no grupo do Telegram. Lá tem um monte de coisa legal. Inclusive tem um vídeo exclusivo, que eu faço bastante vídeo exclusivo para o grupo do Telegram. Tem um vídeo onde eu explico a farinha no passo a passo. Peguei 5 tipos de farinhas, 5 ou 6, não lembro mais, e fiz um vídeo fazendo testes de hidratação e de comportamento. Qual farinha é mais extensível, mais elástica, e postei lá no grupo do Telegram. E agora, a partir da semana que vem, eu vou fazer pães com essas mesmas farinhas e vou postar lá para o pessoal poder saber também o comportamento, as receitas e tudo mais. É um grupo bem exclusivo, então não perca essa oportunidade, participa lá também, tá? E nas quintas-feiras, no YouTube também vai ter live, só que a live do YouTube vai ser diferente da live do Instagram. Porque da live do YouTube, eu posso utilizar o meu computador. Então eu ligo o meu computador direto com o YouTube e eu consigo fazer um bloco de notas junto com a minha telinha. Eu divido a minha tela com o bloco de notas. E aí eu consigo dar aula escrevendo. Porque nem todo mundo aprende só ouvindo. Tem gente que gosta de ler o que eu tô falando. Então eu vou escrevendo, vou falando. E cada quinta-feira vai ser um assunto diferenciado, um assunto específico, para tirar a dúvida mesmo. É aula mesmo. Aulão. Vamos lá, você tem forno especial para assar pães? Não tenho. Eu tenho 3 fornos em casa. Tenho um fogão de 4 bocas, um de 6 bocas, normal, a gás, e tenho um forno elétrico, normal, padrão assim, padrão loja Casas Bahia, Magazine Luiza, e assim, não tem nada de especial neles não, tá? Por quê? Porque eu acho que para ter em casa um forno super especial para você assar pães, não precisa necessariamente nem para você vender no começo, sabe? Dependendo do pão que você vai trabalhar, a não ser que você vai trabalhar somente com pães, com fermento natural, com pães rústicos, que daí você assa em maior quantidade, daí você vai precisar pensar num forno diferenciado. Caso contrário, não precisa, tá? Qual a duração do pão fora do congelador? Depende do pão, Alegria. Depende do pão, depende dos ingredientes que estão ali dentro. Se for um pão que tenha ovos, que tenha manteiga, que tenha leite, ele vai ter uma durabilidade um pouco menor fora da geladeira, porque ele tem mais ingredientes mais sensíveis ali dentro, né? Então ele vai durar um pouco menos mesmo. Então, obrigada pela participação de todo mundo, obrigada por ter me acompanhado. Um abraço, gente.